Paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez aqui com a nossa lição de número 11, onde diz Ezequias, um rei de oração. Como nós sabemos, estamos estudando sobre os reis, de Jerusalém. E está sendo bem proveitoso. Como é que seus alunos estão se sentindo, aprendendo cada dia sobre cada rei? Você tem perguntado a eles se eles lembram dos reis anteriores, trazendo isso na memória de seus alunos, que é importante, porque como a gente enfatizou somente os reis, então é bom todas as aulas, professor, a gente está lembrando do primeiro. Vocês lembram do primeiro rei? Quem foi o primeiro rei que a gente falou? E eles vão dizer, foi rei Davi. E o que é que dizia sobre ele? Sempre tire um tempo para lembrar dos reis que vocês estudaram. A gente está quase na reta final e está sendo uma bênção, né, professor? Eu acredito que sim. Então, como já disse, nessa aula a gente vai falar sobre Ezequias, um rei de oração. Aqui a gente vai ver a importância da comunicação com o Senhor. Porque a oração é um diálogo, que a gente tem com o Senhor. Ezequias era um rei temente a Deus. Interessante que quando a gente está estudando, como falei já, sobre a lição dos reis, enfatiza muito bem que Ezequias foi o melhor rei. Não houve um rei melhor do que Ezequias. Olha que interessante. Salomão foi um rei, mas Ezequias, Deus fala sobre Ezequias, Salomão era um rei com sabedoria. Porém, Ezequias era um rei obediente ao Senhor, temente ao Senhor. E conversava, Que a gente vai dizer aos nossos alunos que orar é conversar com Deus. Como a gente está fazendo aqui agora. Porém, as dificuldades, aqui na lição, a lição traz até para a gente, professor, que temos momentos difíceis, momentos de desânimos, momentos em que a gente quer desistir, aí a gente se coloca diante do Senhor, assim como Ezequias colocava todas as suas dificuldades diante de Deus, e ele era por ele, O Senhor era por ele. Na lição, a gente vai estudar em 2ª Crônica, capítulo 32, versículo do 1 ao 23. Também fala em 2ª Reis, capítulo 19, versículo do 14 ao 19 e de 35 ao 37. Esse é o tema, o texto base, que a gente vai estudar sobre ele. Mas a gente também tem 2ª Reis 18. 2ª Reis 18 vem muito bem explicado sobre o rei Ezequias. Se vocês puderem, professor, deem uma lidinha também nessa leitura, E aqui, Ezequias parte com desafios grandes, onde o rei se levanta contra ele, toma a cidade. Eu vou resumir, porque eu quero muito, professor, que você estude bem sobre essa lição. Isso serve para nós, por tempos difíceis que nós passamos e que as crianças, a gente mostra a elas que realmente elas também passam por tempos difíceis, E a gente pode levar isso em consideração em sala de aula. Independente de como a gente estiver, temos que estar diante do Senhor, com todos os nossos sentimentos diante do Senhor. Oração é isso, é você se submeter à sinceridade do seu coração, porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. E como é que Deus está vendo isso? Através da nossa oração. Quando você para, você está dizendo que você é dependente do Senhor. A gente tem que levar isso para a criança. Quando você para orar, como Ezequias em todo o tempo, quando a gente lê sobre ele se humilha, ele veste pano de saco, ele procura chamar a atenção do Senhor, Então aqui Deus responde a ele. Isso é lindo demais. A gente vai ler em 2ª Crônicas, eu separei aqui essa leitura, 32, no capítulo 7 e 8, no versículo 7 e 8, que diz: Sede forte e corajoso, não temais, nem assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está contra ele. Porque há conosco um maior que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo recuperou o ânimo com a palavra de Ezequias, rei de Judá. Olha só que interessante. O Senhor foi quem deu força
encorajou ele. A palavra de Deus, ela é muito forte. Assim, a postura de Ezequias diante daquele povo que estava com medo, e ele como líder, né, como rei, ele entendeu a mensagem do Senhor e disse: não vamos ter medo. O Senhor está conosco. Eles vêm com o braço de carne, mas nós não. Estamos do lado de quem é mais forte, né? E assim, na oração, a gente vai ter essa intimidade de quem é Deus. Na oração, a gente vai entender o que é que Deus quer falar conosco. Por isso que a oração, ela é importante para a vida cristã, né? Ela se casa, né? Louvor, adoração, e você orar, e você ler a Bíblia, são um casamento aquilo ali, aonde vai gerar uma comunhão com o Senhor. Então nós, professores, somos falhos, de verdade. Temos desejo de parar, temos nossas fraquezas, mas na oração é onde Deus vai falar conosco, e esse poder que ele diz que faz forte, alcançado. Pensa aí, que Deus poderoso, que uma hora a gente tá bem fraquinho, em 5 minutos que você se ajoelha ali, fala para a criança sobre isso, às vezes não precisa de muito tempo. Às vezes você está naquele momento, então você se curva diante da presença do Senhor e Deus responde àquela sua aflição. Existia sim um conflito, existia uma ameaça, e não era pequena, era grande. Mas o Senhor disse que estava com ele. Gente, quando essa palavra vem, diante de uma adversidade que nós estamos enfrentando, e Deus fala: eu tô com vocês, gente, parece que tem um tanque de guerra. Dá uma força, um vigor, e você se sente tão forte, mas é a presença de um Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu estou aqui e vou guerrear essa guerra. Então essa lição traz isso para as nossas guerras, para as guerras de nossas crianças que também enfrentam. Tem que se levar na oração. Tem que dizer ao Senhor: estou fraca, estou sentindo alguma coisa, os sentimentos que nós estamos sentindo, colocando diante do Senhor, ele vai vendo, vai peneirando e vai deixando somente o que presta no nosso coração. E assim será a nossa aula, né, de aprendizado. Espero que você, professor, realmente leia sobre isso. Leia. Hoje eu trouxe os tópicos que eu quero realmente que você leia, professor, essa lição. Quero realmente que você mergulhe nesses rei Ezequias, porque ele tem muito a nos ensinar através da vida dele. Amém? Uma boa aula que o Espírito Santo ministre ao seu coração, professor. E da maneira que Deus conduzir cada um de vocês, porque é diferente, né? Uma sala de aula tem um aluno que vai precisar ser ministrado de uma maneira, já em outra vai ser de outra. Então, quem é que vai fazer isso? É o professor. Ele vai se esvaziar, porque nós somos falhos, ele vai se encher do poder de Deus, e o Senhor vai ministrar para cada criança das diferentes formas que ele faz. Amém? Boa aula, que Deus abençoe a cada um de vocês.